campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, todos os irmãos e irmãs. Sejamos todos nós bem-vindos ao canal do YouTube do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. E estaremos nos próximos instantes fazendo nossa tarefa de leitura de um trecho do Evangelho, depois alguns comentários e no final as nossas preces e irradiações. Então vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu o capítulo de número 16, no item 14, que se chama Desprendimento dos Bens Terrenos. O capítulo é Servir a Deus e a Mamon. Então vamos ler um trecho aqui para depois comentarmos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na via de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado experimente por isso uma satisfação, aliás muito justa. Mas desta satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração a uma distância, igual à que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios, entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a fortuna provenha da vossa família, ou quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por menos honesto que sejais, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a proposição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento, mas exigindo, por sua vez, que o rico dê aos pobres, que são também seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais localmente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que Ele vos concedeu? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos na sagrada condição de ministros da caridade na terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais somente em vosso proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? O capítulo continua, esse trecho é muito bonito, muito marcante, e por que não dizer bem direto, né? Ele foi ditado por um espírito chamado Lacordaire,
em Constantina, na Argélia, 1863. Esse espírito Lacordaire era um padre. Ele foi vigário da Catedral de Notre-Dame por um tempo, e ele era da ordem dominicana. A ordem dominicana é aqueles conhecidos como os pregadores, né? O trabalho deles basicamente era pregar, era entender os ensinamentos e falar sobre eles, ensinar outras pessoas. E ficou bem de acordo, porque Lacordaire desencarnou e 1 ano, 2 anos depois, ele já estava ditando esse trecho para nós, por Evangelho segundo o Espiritismo, com toda a sua eloquência, capacidade e principalmente objetividade. E ele estava ditando, né? Esse texto pertence a Lacordaire, ele não é um texto escrito por Allan Kardec. Nós sabemos que nem todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando no canal nesse momento, já conhecem bem a doutrina, ou conhecem um pouco pelo menos da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec não escreveu essas obras básicas, ele não escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, não escreveu o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, nenhuma das outras. Nesse caso, dessas obras básicas, ele codificou, ou seja, ele era um professor que se dedicava à pesquisa, um trabalho científico, e ele foi juntando mensagens que estavam chegando em diversos lugares do mundo para poder compor esse trabalho que nós chamamos de o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que foi o que nós lemos agora um trecho aqui nesse instante. E essas mensagens chegavam para ele de vários lugares. Isso aqui, por exemplo, foi ditado na Argélia, embora esse padre tenha atuado por um bom tempo na França, mas ele estava na Argélia quando ditou já esse... O médium que recebeu o texto estava na Argélia quando recebeu esse texto de Lacordaire. Argélia, no norte da África. E nesse capítulo, né, que é um capítulo muito incisivo pelo assunto que ele trata, nós podemos observar que as mensagens vieram de lugares muito diferentes. Se a gente for olhar para frente ou para trás do Evangelho, quem tem um na mão, ou quem pode procurar depois, vai ver que tem mensagens que foram ditadas em Genebra, na Suíça, tem outras que vieram da Bélgica, né, em Bruxelas, tem também de algumas cidades diferentes da França, Bordeaux, Paris, tem também na Cracóvia, na Polônia. Então Kardec foi juntando, através da sua rede de conhecimento, da sua rede de relações, ele foi juntando, compilando todos esses trabalhos para que isso tudo fizesse algum sentido e tivesse para nós a relevância que tem hoje. Então esse capítulo trata basicamente sobre o orgulho, né? Quando ele nos fala do desprendimento dos bens terrenos e dizendo que esse é um dos maiores entraves para o nosso progresso. Ele está tratando basicamente do nosso orgulho, do orgulho que tanto dificulta a nossa caminhada, né? E está dentro do capítulo Servir a Deus e a Mamon. Até é interessante nós pensarmos, porque o Novo Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia, tudo isso foi traduzido das suas línguas originais até chegar para nós, no caso, em português. O Evangelho segundo o Espiritismo também foi escrito originalmente em francês, foi traduzido para poder chegar para nós em português. Mas essa palavra mamon, por alguma razão, ela permaneceu ali. Nunca ninguém traduziu mamon nessas obras, nesses escritos. E mamon vem do hebraico, e ele significa dinheiro, pura e simplesmente dinheiro, grana, né? Com o tempo, depois que as questões religiosas foram tomando alguma forma um pouco diferente, começaram a se criar alguns conceitos em termos de filosofia, de história, principalmente de teologia, né? Como aquele caso dos pecados capitais que estão falados. Então foram criadas imagens para representar cada um daqueles chamados pecados capitais. E no caso da ganância foi usado mamon, né? Então por isso que às vezes a gente vê uma figura, alguém desenhou mamon. Não, mamon significa dinheiro, mas ele foi usado aquela figura. Inclusive nas artes, quando se representa mamon, é legal a gente observar. Mamon está sempre olhando, o figurado, para o chão. Ele está sempre olhando para o chão. Ele olha para um chão, às vezes um chão dourado. E
um céu maravilhoso em cima dele, ele não percebe, né? Mas Mamon é isso, Mamon é a riqueza, Mamon é dinheiro, e que ele é tratado e assim que é trazido para esse nosso capítulo. Tanto que ainda no Novo Testamento, quando Lucas fala, São Lucas, né, que se chama, sobre Mamon, ele não fala só essa do não servir a Deus Mamon. Em outro momento ele fala também: não sejam injustos no uso da Mamon. Então ele se refere objetivamente ao dinheiro, objetivamente à riqueza material. E que fique muito claro, e o capítulo nos deixa, o Evangelho nos deixa isso muito claro, não há nada, não temos absolutamente nada contra a riqueza. Nem a Bíblia, nem o Evangelho segundo o Espiritismo, nem nós, nem a nossa interpretação, muito pelo contrário. A riqueza serve a busca da riqueza serve de um motivador para o nosso progresso, de um incentivador para que nós saiamos do nosso momento de conforto, do nosso estado de conforto, para buscar coisas a mais. Da mesma forma que nós fazemos também com os nossos bens espirituais, vamos falar assim, os nossos bens morais. Nós vamos atrás. Então, por que não trabalhar bem? Por que não se esforçar bastante? Por que não ter um pouco de paz, de tranquilidade, de segurança nesse mundo, né? A questão não é ter, a questão é quando nós nos perdemos na busca do ter e acabamos abafando outras faculdades, como, por exemplo, ele exemplifica para nós as faculdades afetivas. Se nós perdemos a essência do trabalho material, acabamos nos perdendo da nossa própria essência, da razão que nos faz estar aqui nesse planeta Terra, termos encarnado nessa época, nesse momento. E a questão da riqueza nós temos que normalmente trabalhar isso, conversar sobre isso, debater muito, né? Não se perder em conceitos como, por exemplo, da meritocracia, que às vezes tentam impor em questões sociais, né? Vamos pensar, vamos trazer isso aqui para uma realidade. Imagina num trabalho braçal, por exemplo, se tem um homem que é fisicamente bem forte e tem um outro que é fisicamente mais fraco. Qual é o que vai carregar mais saco de cimento ou mais pedra, ou seja lá o que for? Obviamente o que nasceu com a condição física diferente, com a condição física melhor. Então, essas questões que vêm já do nosso corpo, da nossa formação, da nossa história, elas nos fazem pessoas diferentes. E não há absolutamente nenhum demérito nisso. As razões são várias e nós não vamos questionar isso aqui. Mas, na verdade, nós somos diferentes. E nós somos diferentes em praticamente todos os sentidos. Não há uma pessoa que seja igual à outra. Podem haver afinidades, semelhanças, mas todos nós somos diferentes. E nós temos que tratar isso de uma forma diferente. Ou seja, nós temos que valorizar o esforço das pessoas e não apenas o resultado dessas pessoas. Nós temos que nos dedicar mais aos que precisam e menos aos que não se fazem pedintes da nossa intervenção, né? Há várias citações religiosas e evangélicas sobre isso, que, por exemplo, uma delas é que quem é são não precisa de médico, né? Mas não precisamos chegar à questão da sanidade e da medicina, mas trazendo isso às vezes para os nossos lares, para o nosso mundo, para as crianças com as quais nós temos alguma responsabilidade, seja no nosso meio, na nossa família, em algum trabalho de evangelização, quando tem alguma que tenha mais facilidade, outra que tem menos facilidade, para qual nós vamos dar mais atenção? Com qual nós vamos gastar mais esforço? Com a que tem mais? Para que ela se sobreponha, para que ela saia, chegue lá em cima e talvez possa nos dar algum retorno em termos de orgulho, até de vaidade? Ou nós precisamos nos esforçar para os que têm menos? E isso vale para todos os ambientes com os quais nós nos misturamos, né? Com os quais nós tentamos trabalhar ou colocar um pouquinho de nós, dar o nosso melhor naquele momento. E principalmente sem que haja algum tipo de ofensa, vamos falar assim, para quem recebe, para que ele não se sinta humilhado. Esse trecho que nós lemos fala sobre isso, né? Que o pobre
que o pobre não se sinta humilhado quando ele receba. E há várias formas de se humilhar as pessoas. Às vezes nós vemos pessoas passando por situações pontuais, necessárias, momentâneas, como por exemplo não ter onde dormir, não ter um prato de comida, e elas são obrigadas a ouvir, infelizmente, né, que o que deve ser feito, elas devem aprender a pescar. Ora, isso é uma manifestação de orgulho que é muito bárbara, é muito triste, e às vezes as pessoas que falam não se percebem, mas quem ouve sente isso, com certeza sente, porque ele tem aquela necessidade eminente para agora. Ele precisa naquele momento, e alguém vem querer me dar uma lição de moral, dizer que eu preciso aprender a pescar, ou que se eu tivesse feito o que aquele que tem mais fez, talvez eu tivesse aquelas condições. E aí nós vamos perdendo as nossas capacidades afetivas. Aí nós vamos nos afastando das outras pessoas, vamos deixando eles para trás, vamos entrando num mundo que não é mais o nosso mundo, que não corresponde às coisas que nós temos para fazer. E nos perdemos às vezes. Talvez esses fatos a gente não faça tanto dentro das nossas famílias, né? Mas quando a gente sai da nossa chamada família, a gente começa a se atrapalhar. E isso nos atrapalha, isso nos torna pessoas mais embrutecidas, pessoas com menos capacidade de amar, com menos capacidade de compreender aos demais. Né? Então esse trecho esse trecho que nós lemos é muito profundo, é muito complexo, e convidamos a todos que quiserem, né, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possam ler, para que possam em algum outro momento pensar, meditar sobre todas essas questões que aqui nós falamos. Então, feito esse convite, encerrada essa primeira parte, a segunda parte desse nosso trabalho, nós vamos partir agora para as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir as nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade, e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos. Que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz.
Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site